Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo e hoje eu quero conversar com você sobre alguns equipamentos básicos de estudo que vai ser aí o notebook. E aqui nesse vídeo eu vou falar especificamente de notebooks custando até R$ 2.500 que são ideais aí para você estudar. Então se você está buscando equipamentos, um notebook que vai servir para os seus estudos, para algumas atividades diárias que você tenha, sei lá, navegar na internet, ver vídeos no YouTube, acessar site de estudo e até mesmo jogar alguns joguinhos mais básicos, cara, fica nesse vídeo que aqui eu vou trazer 3 notebooks aí que são ideais para esse tipo de contexto. E aqui lembrando que são notebooks que são voltados para estudo, então se você quer fazer atividades mais pesadas no seu notebook, cara, não segue vendo esse vídeo, não gasta o seu tempo vendo esse vídeo, porque aqui serão notebooks mais de entrada, tá? Então se você não gosta aí de gastar tanto tempo com o notebook e não quer estudar pelo celular ou pelo tablet, por exemplo, cara, aqui vai ser ideal para você. Notebooks baratos e que são extremamente bons aí, levando em consideração o custo-benefício, beleza? E aí, como de costume, só para facilitar a sua vida, eu vou deixar os links aqui abaixo aí para você poder acessar os produtos o mais rápido possível e assim também evitar golpes, que a gente sabe que na internet aí tem muito golpe de pessoas que copiam sites, estruturas de site, nome de site e até mesmo o domínio ali, a URL do site. Cara, você acaba caindo num golpe que no final das contas você nem tinha como perceber. Então eu vou deixar os links oficiais aqui abaixo, beleza? Bom, e antes de começar aqui a entrar na lista, eu vou falar pra você uma paradinha. Não necessariamente você precisa comprar um desses notebooks que eu tô trazendo aqui, mas eu quero te deixar um alerta logo de cara. Não compra nunca na sua vida notebook com um processador Celeron. Isso porque esse processador, ele é o mais de entrada possível, tá? Então tem o Celeron, depois tem o Pentium, depois entra na linha ali do Core, né? i3, i5, i7, i9, e aí vão ter outros lançamentos. Também tem a linha da AMD, que aí a gente já tá falando de uma outra linha de processadores. Mas pensando aqui na Intel, o processador de linha de entrada é o Celeron. Então nunca compra notebook com esse processador, porque pra você com toda certeza só vai ser dor de cabeça, tá? Então recadinho dado, vamos pro primeiro notebook aqui da lista, que vai ser o Samsung Galaxy Book Go. E aqui esse é um notebook muito interessante, por exemplo, se você quer estudar dentro de casa e também levar o notebook para outros lugares, por exemplo, faculdade, escola ou coisas desse tipo. Isso porque esse notebook vem com um processador Snapdragon 7C de segunda geração. Isso significa que é um notebook que ele vai te dar aí mais autonomia energética. Então, por exemplo, se você não tem uma tomada para ficar plugando ali o tempo inteiro, isso acaba sendo uma parada que é meio inconveniente. Então esse notebook aqui ele vai ser muito bom em relação a isso. E além disso, ele também conta com uma tela de 14 polegadas Full HD. Então é uma tela que é muito simples, vamos colocar dessa forma, para você utilizar no seu dia a dia. Não é uma tela de OLED, por exemplo, que é uma tela que é mais voltada para jogo, tem uma taxa de atualização ali mais rápida e acaba sendo aí um modelo de tela mais específico para quem busca aí uma taxa de atualização mais rápida. Nesse contexto aqui, como é voltado para estudo, isso daqui você não vai acabar nem percebendo, tá? Se você aí, por exemplo, é uma pessoa mais leiga nessa questão de tecnologia e etc, cara, isso daqui você não vai nem reparar. Eu tô te passando essa informação aqui só a título de curiosidade. Além disso, também esse notebook aqui ele conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB para armazenamento. Aqui falando um pouquinho sobre a memória RAM, você também pode acabar expandindo aí. Você depois, eventualmente ali, quando você quiser talvez puxar um pouquinho mais de energia desse notebook, você pode fazer uma expansão aí para 8 GB de memória RAM e ter uma performance ainda melhor com esse notebook. E aqui é interessante dizer que na era que a gente vive, basicamente, o ideal mesmo assim são 16 GB de memória RAM. Mas isso levando em consideração que você tem um uso mais pesado. Você acessa várias abas aí do navegador, você acessa jogo, você acessa um monte de aplicativo pelo notebook, você acaba fazendo atividades um pouco mais pesadas. Então nesse contexto de 16 GB é o mundo ideal assim para quem tem um uso mais pesado. Nesse caso, como são notebooks mais voltados aí para estudo, coisas mais leves, assistir vídeo, acessar uma aba ou outra do navegador, aqui vai servir tranquilamente, podendo depois aí você também fazer expansão para 8 GB, que também vai ser perfeito para um notebook de estudo. E aqui voltando rapidamente aí sobre a questão de bateria, ele tem uma longevidade de até 19 horas, dependendo do quanto você usa, da forma que você usa, tá? Então se você usa aqui somente para estudar, coisas básicas e não utilizar tanto brilho de tela, por exemplo, talvez ele acabe durando até um pouco mais, mas a média aí é de 19 horas, ou seja, se você sai de manhã de casa com o notebook na bolsa e volta de 10 horas da noite, cara, muito provavelmente você vai ter bateria tranquilamente ali para você passar o seu dia aí. E além disso, ele também tem uma outra paradinha que é extremamente conveniente para você que quer transportar o notebook, que ele tem aí somente 1,38 kg
gramas, então, ou seja, ele não pesa quase nada na sua bolsa, então vai ser um notebook aí pro seu dia a dia de fato, beleza? E o segundo notebook aqui desse vídeo vai ser o Galaxy Book 2, que é um notebook aí também, que ele é muito voltado para estudo, e eu coloco esse notebook aqui como sendo melhor do que o que eu acabei de falar, porque ele conta aí com um processador i3 de 12ª geração da linha da Intel, então aí em termos de você usar um pouquinho mais do notebook para talvez, sei lá, jogar um joguinho, sei lá, um LOL que seja, vamos colocar, você também pode, obviamente jogando ali nas taxas gráficas mais baixo possível para ele não consumir tanto, mas você ainda consegue. Bom, então o processador passado eu vou falar um pouquinho da tela aqui, ele tem 15.6 polegadas e a tela dele é de Full HD. Aqui de novo a gente tem aquela questão que não é uma tela para jogo, não tem uma taxa de atualização rápida aí, é mais pro uso diário, uso básico ali, ok? E aqui eu coloco também como ele sendo um pouco melhor, porque, por exemplo, para notebook é muito interessante que a gente tenha uma tela um pouquinho maior. Ele não vai ser tanto assim para você locomover, né? Você sair de manhã e voltar de noite, levar o notebook pro seu dia a dia aí, para uso fora de casa, mas aqui nesse caso ele também acaba servindo também. Isso porque a sua tela, como é um pouco maior, ele acaba pesando um pouco mais também. Então acaba sendo um pouco inconveniente se você precisa levar bastante coisa no seu dia a dia, sei lá, pro seu trabalho, pra sua escola, pra sua faculdade. Mas ele é um notebook muito bom também. Ele tem 4 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento em SSD. Se você não sabe, o SSD ele é um sistema de armazenamento meio que um pendrive. Então, ou seja, para você ligar, desligar, para você utilizar o seu notebook aí no dia a dia, sei lá, abrir um navegador, abrir um bloco de notas, abrir algum aplicativo em específico, o SSD faz com que o seu notebook acabe carregando mais rápido. Então você acaba perdendo menos tempo aí nesse processo de carregamento, ligar o notebook ou até mesmo desligar também. E o último notebook aqui dessa lista vai ser o Lenovo IdeaPad 1. Aqui eu vou colocar ele como sendo mais interessante em termos de custo-benefício, isso porque é um notebook aí que, cara, vai servir tranquilamente para você no seu dia a dia, isso porque ele tem aí também um processador i3 de 12ª geração, então ele pensando em processadores de linha de entrada que são extremamente bons, cara, o i3 aqui ele vai super suprir as suas necessidades, ainda por cima levando em consideração que é de 12ª geração, ou seja, só para te explicar aqui, primeira geração, segunda geração, terceira geração, então cada geração que passa o processador ele acaba melhorando um pouco. A 12ª geração é a última geração que um processador tem antes de ir pro próximo, resumidamente falando, tá? E aí falando um pouquinho sobre a memória RAM, esse notebook aqui ele tem 8 GB de memória RAM ao invés de 4, igual que foi os outros dois, então ou seja, na pré-configuração dele ele já é melhor em termos aqui de processamento de dados, vamos colocar dessa forma, e além disso também ele tem aí 256 GB de armazenamento interno em SSD. Eu acabei de falar para você que o SSD ele é um equipamento aí que ele acaba deixando o seu notebook mais rápido, então para você fazer atividades no seu dia a dia ele também vai acabar sendo melhor. Juntando com os 8 GB de memória RAM, assim, cara, o seu notebook ele vai ser incrível de verdade, assim, pro seu dia a dia, pros seus usos de estudo, pros seus usos diários aí de consumo, de conteúdo e o que quer que seja. E aí, como um ponto interessante também desse notebook, no primeiro notebook dessa lista eu falei ali sobre a questão de você poder levar pro trabalho, pra escola, pra faculdade, e aqui esse notebook também você vai conseguir, porque ele, apesar da tela dele de 15.6 polegadas, que acaba sendo uma tela um pouquinho maior, ele tem somente aí 1,4 quilos, né? Então, ou seja, na sua bolsa ele quase não vai pesar, então você pode transportar ele tranquilamente. A única coisa que você vai precisar é de uma bolsa um pouquinho maior, justamente aí para não ter problema na hora de você colocar o seu notebook aí. Mas em relação a peso, cara, tá tranquilo. Então, se você quiser levar pro seu trabalho, para na hora do seu almoço, você estudar ali em 30, 40 minutos que seja, ou então, sei lá, na faculdade você quer pegar o seu intervalo, ou você chega mais cedo na faculdade, você chega mais cedo na escola, ou qualquer coisa nesse sentido assim, você acaba conseguindo transportar tranquilamente, até mesmo para os seus momentos aí, se você tá na faculdade, por exemplo, cara, no seu momento de estudo da faculdade acaba sendo mais interessante também para você, porque nesse momento você consegue também consumir as suas aulas da faculdade da melhor forma possível, tendo o seu notebook, podendo fazer anotações ao invés de, sei lá, de um tablet, que ele acaba sendo um pouquinho mais inconveniente nesse momento aí de anotações e etc. Bom, me conta aqui nos comentários então se esses notebooks faz sentido para você, se realmente vale a pena o custo-benefício aí. E além disso, também não esqueça, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações também para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu publico aqui no canal. Então é isso por esse vídeo e eu te vejo no próximo.